Bom dia, meus irmãos. Com grande alegria que nessa manhã, tão especial, chuva, friozinho, nós nos reunimos para compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, tem escrito na nossa história, na nossa vida, e como desde o início do nosso culto nós temos celebrado na história da igreja, não somente nesses últimos 500 anos, mas desde de toda a fundação do mundo, aquilo que o Senhor tem feito. E hoje é mais um domingo para nós estarmos juntos nesse local, nesse momento de encontro do seu povo com o seu Deus. Explosão, o impacto das parábolas de Jesus. Esse é o tema que nós temos trabalhado e, de certa forma, eu vou dar continuidade àquilo que está sendo construído pelo pastor Laci. E a grande pergunta, por que das parábolas? Por que nós falamos sobre parábolas? Aquilo que foi respondido no nosso primeiro domingo e, de certa forma, desenvolvido também no nosso domingo passado, foi a primeira pergunta que eu fiz para o Laci, quando ele falou: Lucas, olha, esses domingos, se você puder compartilhar junto conosco lá sobre parábolas. Falei: Laci, o primeiro problema, eu não prego parábolas. Então, nesses últimos, 10 anos de ministério, não estou brincando, minha esposa está aqui, não me deixa mentir, se eu preguei, 5 vezes em parábolas em 10 anos, muito assim. Todo bom livro de hermenêutica você vai ver que provavelmente vai ter um capítulo sobre parábolas. Espiral hermenêutica, entendes o que lês, hermenêutica, introdução hermenêutica, hermenêutica avançada. A maioria dos especialistas vão falar assim: olha, talvez o gênero textual mais maltratado, junto com o Apocalipse, provavelmente são as parábolas. Então, é um desgaste. E discutindo ali, trocando ideia com o Laci, ele falou: não, Lucão, vai dar certo. Aí depois ele ainda foi tão generoso, que uns 2 dias depois ele falou assim: mas Lucão, se você não quiser pregar, pode ir para outro texto e tal, fica tranquilo, eu monto a série depois, eu faço outra coisa. Eu falei: não, pode ficar tranquilo, a gente vai brigando ali, se debatendo ali em cima do texto, e a gente tenta desenvolver alguma coisa junto com a igreja. Então, aquilo que nós vimos nos nossos primeiros encontros continua valendo. Até porque a parábola que nós vamos trabalhar hoje, ela é sequência do desenvolvimento daquilo que o Laci pregou no nosso último domingo. Então, aquilo que a gente precisa entender, aquilo que o reverendo Laci desenvolveu na parábola do semeador, que eu até brinquei com ele, falei: parábola a gente só prega do semeador porque tem a parábola e a explicação do próprio Cristo, então não tem como errar. E aí, obviamente, ele pregou antes de mim, ele que foi com a parábola do semeador. Então, depois posso contar uma outra história em relação a essa parábola, mas depois num outro momento a gente conversa. Mas essa estrutura é importante, porque nós estamos num momento de alta tensão entre Jesus e os mestres da lei, e, de certa forma, também tensão entre Jesus e os seus discípulos. Aquele ministério que começou na Galileia e começou angariando ali grandes multidões, começa a gerar cada vez mais tensão, de tal maneira que a gente tem praticamente uma cisão no início do capítulo 13, a ponto de Jesus ser literalmente acusado de realizar as suas ações, os seus milagres, a partir da força de Belzebu, a partir da força de Satanás. Então você imagina para os discípulos que não entendem muito bem, ou não entendem 100% tudo do que está ali acontecendo, eles têm uma fé meio debilitada ainda, a gente vai ver, por exemplo, a Pedro e outros discípulos tropeçando em várias questões. Então, os discípulos seguem Jesus, seguem aquele mestre que toma atitudes, tem um discurso diferente, faz coisas diferentes, e a estrutura religiosa olha para aquilo que aquele homem está fazendo e fala assim: isso não é coisa de crente, não. Ele só faz essas coisas por obra de Satanás. Então, agora Jesus começa a falar por parábolas,
né? E como nós vimos nos nossos primeiros encontros, é também uma cisão e uma forma de nós enxergarmos o nosso coração. Então agora tem literalmente uma divisão do grupo. Aqueles que entendem as parábolas, né, e se aproximam dos tesouros, né, se aproximam do reino, se aproximam de valores que Jesus está ensinando, e aqueles que talvez ouçam e levem como uma lição moral, coisa parecida, não se aproximam de Jesus e, obviamente, não entendem tudo aquilo que o Senhor está falando. A gente vai ver no final, né, da nossa conversa que a primeira coisa que os discípulos fazem quando Jesus fala essa parábola: Senhor, explica para nós, porque eu estou com medo, né, de não entender e de repente ficar do outro lado. Então, o nosso texto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Seguindo, logo depois do evento da parábola do semeador, nós temos uma parábola curta, mas nem por isso ela tem um impacto menor ou revela menos coisas em relação a quem Jesus é, a quem nós somos e o nosso papel diante do reino de Deus, diante da perspectiva, né, do cumprimento daquilo que o Senhor está fazendo no seu ministério. Então, Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, como eu falei, uma parábola curta, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, depois da parábola do semeador, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque numa manhã tão especial, num domingo tão especial, em que nós celebramos, nos alegramos, ó Pai, já cantamos, ó Deus, já oramos e agora buscamos na Tua palavra, Pai, entendimento, iluminação do Teu Espírito, para que nós possamos aprender mais com o Senhor, do Senhor, através do Teu ministério, através daquilo que o Senhor deixou registrado, ó Pai, para que nós possamos ter um impacto real na nossa vida e na nossa história, transformando não só a nossa realidade, mas também daqueles que estão ao nosso redor. Que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Então, se você provavelmente, né, já teve alguma dúvida, né, em relação a essa parábola, né, o que é o trigo, o que é o joio, nós não temos muitos segredos, né? Aqui, de certa forma, as mesmas imagens que são trabalhadas, né, em termos de significado na parábola do semeador, nós temos uma proximidade muito grande em relação à parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. É até uma parábola que, assim como o bom samaritano, né, ou o filho pródigo, ela ultrapassa esse contexto bíblico e, de certa forma, passa a integrar o nosso contexto social, né? Provavelmente, se você estudou, né, em alguma sala, ou às vezes dentro da repartição do trabalho, né, se começa a acontecer, se tem uma pessoa ali que parece que distou um pouco, né, do contexto maior, o pessoal fala assim: olha, tem um joio aí no meio do trigo, né, ou coisa parecida. Então, essas imagens da parábola muitas vezes trazem para nós já uma série de impressões e percepções. Então, cabe a nós olharmos para o texto bíblico, entendermos o contexto e, obviamente, olharmos para a nossa vida, para a nossa história, para a gente entender um pouquinho essa relação entre o que Jesus apresenta como os filhos da luz, né, os filhos do reino, e os filhos das trevas, né, e a relação entre eles. Se você nunca viu, né, um trigo e o joio, essa imagem é basicamente
quando os dois brotam, né? Poderia fazer uma pergunta clássica, né? Qual que é o trigo, qual que é o joio, né? Praticamente não tem diferença, né? Principalmente quando eles estão crescendo juntos, tanto a folha, né, a folhagem, quanto o caule, né? Enquanto está tudo verdinho ali, imagina um grande campo, né, do trigo verde. Depois, quando ele começa a chegar, né, no momento adequado para a sua colheita, eles são extremamente próximos, né? Aqui nós temos o trigo e aqui o joio. O joio ele é um pouco mais robusto, né? Um pouco mais largo, e também, não sou biólogo, botânico, coisa parecida, mas me parece que esses galhos são um pouquinho maiores também, né? Não sei se foi só desses exemplares que a imagem traz, mas o trigo ele é um pouquinho mais fino, né? E o grão do trigo também é mais fino. Então, o joio, quando é peneirado junto com o trigo, a tendência é que o trigo caia, né? Que o trigo passe e fique na peneira ali o joio, essa erva daninha, né? Então, sem muitos segredos, né? Sem muitas delongas, se nós formos olhar para as imagens, ou somente para as imagens textuais da parábola, a gente tem uma explicação simples. Dentro da representação da parábola, e se nós olharmos no final do capítulo, né, os discípulos pedem: Senhor, nos explica a parábola do joio e do trigo, né? Quando ele vai para casa, ali no verso 36 está lá: explica-nos a parábola do joio no campo. Então, Jesus responde de maneira simples, né? Assim como nós vimos na parábola anterior, o semeador é o Filho do Homem, a imagem do próprio Cristo, né? A gente pode pensar também, de certa forma, que essa relação, o campo, né, onde, diferente, né, da parábola do semeador, né, onde nós temos vários solos, o campo ali onde a plantação daquele agricultor é executada é o mundo, né? A boa semente, a semente que floresce, né, como o trigo, são os filhos do reino, enquanto o joio, literalmente, né, são chamados por Cristo de filhos do maligno. O inimigo, aquele que semeia, né, o joio no meio do trigo, enquanto todos estão descansando, é o próprio diabo, né, assim que ele é chamado. E a colheita é o fim dessa era, ou os últimos tempos, o período escatológico, né, o final do projeto de Deus para a humanidade, quando todos serão julgados. E não cabe a nós essa relação, né, porque o encargo da colheita é justamente dos anjos, né? A separação daqueles que são filhos da luz, filhos do reino, filhos de Deus, daqueles que são filhos do maligno. Então, entender ou compreender a parábola não é tão difícil, né? Como eu falei, as imagens já estão explicadas, o próprio Cristo, né, assim como a parábola do semeador, Laci foi generoso comigo, né, já explica a parábola. Então, mais do que somente compreender a parábola, nós precisamos entender o contexto, né? O porquê, qual que é o impacto e a relação desses elementos na minha vida e na sua vida. Então, como eu falei anteriormente, no início do capítulo 13 nós temos um acirramento das tensões. Agora, a identidade de Cristo é colocada à prova, né, de tal maneira que a multidão começa a perder, né, a sua relevância, vamos colocar assim, né? Então, Cristo começa a ser questionado em relação às autoridades, aos mestres da lei, e a gente começa a ter diálogos mais profundos, né? O Senhor começa a apresentar de maneira mais clara alguns elementos do reino, e como nós ouvimos no nosso último domingo, essa relação do já e ainda não também é apresentada a partir daquilo que Cristo já cumpriu. Então, o reino de Deus já está entre nós, mas nós, como igreja, nossa comunidade, ainda temos a expectativa daquilo que o Senhor vai cumprir plenamente quando estabelecer ali os seus domínios e o reino de Deus for totalmente estabelecido entre nós. Então, uma das coisas que eu gostaria que você olhasse, e que a forma como Jesus trabalha, e a forma como Jesus apresenta essa parábola,
é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho distante de outras que ele conta no decorrer do seu ministério. Meus irmãos, a primeira coisa que é importante e fundamental que deve trazer paz e tranquilidade para o nosso coração é a realidade de que o trigo frutifica, apesar do joio, né? A realidade é que o trigo vai brotar. O trigo vai brotar, ele vai frutificar. Aqui o verbo, né, brotou e formou espigas, é um verbo passivo, né, no sentido de um auristo passivo. É o Senhor que cuida. É Ele que permite que o trigo se desenvolva, né? Independente do contexto, independente da dificuldade, independente das lutas, o trigo vai brotar. Isso é importante para nós. Como eu falei, os discípulos estão agora, nesse momento, meio que olhando um para o outro, né, falando, será que a gente tomou a decisão correta? Será que esse mestre, né, não começou a falar um monte de coisa, a gente caiu meio que na conversa dele, porque ele é um mestre diferente, ele faz coisas diferentes, né? Ele tem um discurso diferente. A gente já viu algumas coisas diferentes, mas será que a gente não caiu, não foi meio que tomado por um discurso equivocado? Né? Um discurso perigoso até, né? Um discurso que pode ser um discurso de uma origem maligna. O que Jesus está falando para nós, meus irmãos, é fundamental. Nós falamos aqui, né, inicialmente da Reforma Protestante, e não somente nesses últimos 500 anos, mas por várias e várias épocas. Vocês conseguem imaginar, né, para esses, chamar assim, né, para esses 12, e talvez ali 100 ou um pouco mais, né, para aqueles discípulos iniciais, o que foi, né, olhar Jesus sendo crucificado, morto, né, as suas escolhas parecendo totalmente equivocadas, a igreja sendo perseguida no primeiro século, ou nos primeiros séculos, o Império Romano, talvez o império mais forte, né, que naquele período já tinha pisado, destruiu todos os seus inimigos militarmente, perseguindo a igreja dentro dos seus domínios. Vocês conseguem imaginar o que era isso? Como a gente falou, né, o período da Idade Média e tantos outros períodos. Né? Hoje a gente pode falar de uma série de questões em relação à secularização, e muitas vezes a gente pensa, né, e aí, qual que é o futuro da igreja? Meus irmãos, uma coisa que o Senhor nos traz desde o início do seu discurso, do início do seu ministério, podem ficar tranquilos. O trigo vai brotar. A igreja vai permanecer. Nenhum plano, por mais ardiloso que seja, né, por mais injusto que seja, por mais, vou chamar assim, né, maldoso que seja, por mais covarde que seja, pode derrubar a igreja. Olha a estratégia do inimigo, né? Fala que o agricultor, ele plantou, primeiro versículo, né? Uma boa semente. Você não precisa ter dúvida da qualidade da semente. Né? Se em algum momento você falou, será que vale a pena? Né? Será que no meio de tanto caos eu estou seguindo a palavra realmente? Será que o final é realmente o final desejável? Disso o Senhor não traz dúvida. Ele fala, olha, o agricultor plantou a boa semente. Só que tem uma sacanagem aqui, né? Quando todo mundo está descansando, não é um embate, não é uma guerra, né? À noite. Se hoje, né, quando nós estamos no escuro, a gente já tem dificuldade, imagina naquele período, iluminação precária. Né? À noite, um inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. Meus irmãos, como nós vimos na imagem do joio e do trigo ali, né? Pode voltar, por favor? Eu acho muito interessante o ponto de partida que Jesus dá para nós confiarmos na instauração do reino. O joio e o trigo são iguais. Isso para nós, né? Para nós é fundamental. Por quê? Cristo não deixou nenhuma marca visível para que nós possamos reconhecer quem é do reino e quem não é do reino. Né?
seria muito fácil. Imagina, no contexto judaico, nós tínhamos marcas claras de quem é judeu e, obviamente, quem não era judeu. Para os homens, a circuncisão, a guarda do sábado, uma dieta rígida, né? A própria vestimenta e uma série de outras coisas. O reino, o processo que Jesus está inaugurando, ele não parte desse pressuposto, ele não parte desse princípio, muito pelo contrário. Ele não estabelece nenhuma marca física. E se nós olharmos de maneira mais profunda teologicamente, isso traz para nós um local profundo de humildade. De nós nos olharmos e nos enxergarmos como nós realmente somos, seres humanos. Basicamente o que Jesus está falando é assim, olha, existem cristãos verdadeiros, existem bons cristãos, existe muito trigo bom que vai pecar. E vai continuar pecando até o final, porque essa é a nossa realidade. Nós somos cristãos, muitas vezes o bem que nós gostaríamos de fazer, nós não fazemos, e essa não é a régua pela qual nós devemos nos avaliar. E o contrário também é verdadeiro. Existem muitos não cristãos que fazem muitas coisas boas, coisas louváveis, coisas desejáveis, né? Coisas que muitas vezes nós invejamos. Assim, olha, eu gostaria de estar fazendo isso, né? E eu como cristão me sinto envergonhado por não estar fazendo, mas que não são cristãos. Eu acho muito interessante como o Senhor ele passa, né, por essa relação, e mais do que isso, não traz para nós, ou não traz a nós, uma responsabilidade de salvar, né, de encerrar todas as diferenças, todos os males da humanidade. Muito pelo contrário. O que Jesus está falando para nós é, independente da luta, independente dessa relação, como eu falei, muitas vezes até covarde que se estabelece, por mais que a igreja talvez esteja em momentos de perseguição, e isso parece que é uma coisa muito antiga, do passado e etc., né? Mas a gente teve, né, o Domingo da Igreja Perseguida, e se você pesquisar, né, qualquer portal cristão, você vai ver que hoje, né, em muitos lugares, muitos países, a igreja cristã ainda é perseguida, talvez seja ainda o grupo religioso mais perseguido do mundo, né? Então, independente de todas essas situações, o trigo vai brotar. A igreja vai continuar a ser uma embaixada do reino. Por quê? O campo já está pronto, né? O Senhor já plantou. O reino de Deus está entre nós. Só que a maldade humana continua também a estruturar as situações e relações que estão intrínsecas, né? A bondade de Deus e a graça de Deus coexiste com a maldade humana, coexiste com essa estrutura pecaminosa que o inimigo, né? O inimigo é sacana, porque ele não joga a semente e faz indiretinha no Instagram, né? Faz videozinho ali no TikTok, tal, para o cara falar, o cara está falando de mim, né? Não, pelo contrário. Quando os dois crescem, aí que os trabalhadores reparam, falam, olha, tem joio aqui no meio do trigo, mas o Senhor não plantou uma boa semente? Então, uma coisa que nós precisamos trabalhar sempre, né? Tenham humildade. Tenham humildade. Primeiro, para reconhecer, né, e para, dentro do seu coração, fazer ali uma faxina real, né, da motivação das suas ações, daquilo que realmente te motiva, né, a tomar uma decisão, tanto no seu campo profissional, no seu campo pessoal, para que a gente possa reconhecer e verificar, eu estou, né, o que me motiva a fazer algo é mais próximo dos valores do reino ou daquilo que talvez esteja posto no mundo, mas que não reflete aquilo que Deus estabeleceu. Isso pode transformar, né, os nossos padrões de consumo, as nossas relações interpessoais, né, tanto quando nós somos autoridade, quanto quando nós estamos debaixo da autoridade de alguém, as nossas relações, né, dentro do contexto familiar,
a forma como eu cuido da minha esposa, né, e a forma como eu me permito ser cuidado, todas essas ações devem ser colocadas, né, não em prol do que o outro vê, mas a partir daquilo que o meu coração diante do Senhor me direciona a realizar. Então, por isso, né, que Calvino fala que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo, né, a minha realidade de ser humano, mais eu tenho contraste com a imagem de Deus e de quem Deus é. Mas eu necessito reconhecer quem Ele é para que eu veja a transformação em mim. Porque, como eu falei, meus irmãos, tem muita coisa boa que nós fazemos, que o resultado é bom, que o resultado é excelente, que o reino de Deus aparece para outras pessoas, mas que a nossa motivação é, olha lá, olha o Lucas, né? Olha a IP Park, olha o reverendo Laci, olha o trabalho, né? A gente fala talvez muitas das coisas, né? Para que o nosso nome seja exaltado e não o nome de Deus, como nós já ouvimos na liturgia. Então, esse cuidado, essa humildade de reconhecer que independente de nós, o trigo vai brotar. E cabe a nós termos ações que sejam mais condizentes com os valores do reino do que com os valores do mundo, né, ou da estrutura do mundo. Isso, meus irmãos, ninguém vai falar para vocês, né? Não vai ser o pastor que vai falar, ó, isso aí é coisa de Deus, coisa boa, né? Coisa de crente. Não. Né? Ou alguém fala, lógico, né? Tem momentos, tem situações que fala assim, ó, isso aqui não tem nada a ver com os valores do reino. Né? Então, a gente precisa sempre fazer essa faxina, né, no nosso coração. Porque às vezes a nossa motivação é por causa de um ministério, né, é por causa do nosso nome. Como eu falei, às vezes parecem até boas motivações, mas que não tem nada a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o reino. Vamos lá para o nosso segundo ponto? Viver, né, viver no reino, ou viver debaixo dessa relação entre o reino, né, esse já e ainda não do reino, é descansar na sabedoria do agricultor. Meus queridos, eu acho muito interessante que, desenvolvendo, né, o pós-parábola do semeador, o foco da nossa parábola não é nem na semeadura, né, não é nem na qualidade ou no sentido da semente, o tamanho do campo, coisa parecida. Então, o foco da nossa parábola não é nem na semeadura e nem na colheita. Então, por mais que tenha uma perspectiva escatológica, a gente vê que o que Jesus ensina, ou a forma como ele trabalha, não tem a ver com falar assim, olha, os anjos, né, vão fazer uma colheita fantástica e vai cortar, vai fazer, vai torrar. Não. Então, qual que é o foco? O que Jesus está trabalhando? De que maneira ele quer que nós direcionemos o nosso olhar? A esse período intermediário. A essa correlação entre o povo de Deus, né, e aqueles que não são filhos de Deus. Basicamente, ele está falando, né, dessa relação que acontece entre o reino de Deus estabelecido, né, como nós já ouvimos, a expressão do já, aquilo que nós já vemos, as imagens, os reflexos daquilo que deveria ser o nosso pleno estilo de vida da humanidade. Então, justiça, amor, né, tudo aquilo que o Senhor estabelece, mas que nós ainda vivemos e convivemos com essa estrutura pecaminosa que desestabiliza essas relações. Então, nós vivemos esse período hoje, né, todo dia, enquanto a igreja existir, vai existir essa tensão. E agora, meus irmãos, eu acho que é muito interessante nós olharmos para aquilo que o Senhor fala. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita, né? Não a vocês, servos. O agricultor não fala aos servos que estavam ali trabalhando, né? Aos discípulos, vamos colocar assim, né? Juntem primeiro o joio, os encarregados da colheita, né? Os anjos, o joio amarrem no feixes para ser queimado, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Meus irmãos, muitas vezes, né, nós como cristãos, nós queremos acelerar a justiça de Deus. Eu entendo que esse texto é um texto, principalmente para aqueles discípulos, né, que estavam ali ouvindo,
né, naquela tensão, como eu falei, tentando de repente acelerar, né, o ministério do Senhor, falar, Senhor, coloca logo essa coroa, né? O Senhor é poderoso, a gente já viu, derruba logo os romanos, né? Mata os nossos inimigos, glorifica Israel, vamos logo, né? Por que o Senhor está enrolando? Vamos correr para Jerusalém, vamos fazer acontecer. Esse período, né, em que a igreja, muitas vezes, como eu falei, sofre perseguição, humilhação, dificuldade, é um período de paciência, é um período de aguardar, é um período de reconhecer a ação de Deus, de olhar e falar assim, olha, o Senhor plantou uma boa semente, o mundo não está degringolando, o Senhor continua a ser soberano, o Senhor é o Deus da história. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes a gente olha para fora, né, ou a gente olha para a nossa realidade e dá vontade de falar, né, olha, né, quero descer. Se nós olharmos para a nossa semana, né, as ações no Rio, tanta dor, tanta dificuldade, tantos problemas, né, a gente pode olhar, né, para N elementos que a gente poderia destacar, apontar o dedo. Meus irmãos, o Senhor continua a ser o Senhor da história. Muitas vezes, a nossa ideia, né, ou o nosso padrão é que nós devemos cristianizar, né, a sociedade. Então, que a ação da igreja vai ser plena ou plenamente cumprida se nós tomarmos conta, né, de todos os espaços e assim nós estabeleceremos plenamente o reino. Mas a realidade, né, que muitas vezes nós temos propagado muito mais maus exemplos do que realmente valores plenos, valores verdadeiros do reino de Deus. Muitas vezes nós temos limitado o nosso discurso a uma relação religiosa, quase que moralizante, né? Um discurso somente moralizante da sociedade. Então, tudo aquilo que não faz parte, ou tudo aquilo que eu discordo, né, tudo aquilo que fere os meus valores morais, eu não quero lidar, eu me afasto, eu, né, quero me tornar cada vez mais avesso, mais distante daquilo. Eu quero mostrar e demonstrar que, como cristão, eu não coaduno com aquilo, eu não estou ao lado daquilo. Então, a gente tem uma atitude cada vez mais repulsiva e cada vez menos participativa, né, ou ativa na transformação dessa realidade. Então, cada vez mais na esfera pública, nós abrimos mão da nossa responsabilidade e permitimos, né, que outras situações vão tomando conta dessas relações. Então, o nosso discurso passa a ser um discurso, como eu falei, né, muitas vezes baseado, né, em elementos ou situações sociais, né, moralizantes, do que no impacto real da chegada do reino na minha vida, na sua vida, no seu local de trabalho, na sua realidade de estudo e na vida de tantas outras pessoas. Então, nós precisamos descansar. O Senhor é o agricultor. Ele que plantou, né? Ele que projetou o campo, ele que cuidou do campo. Por mais, como eu falei, né, que existe uma ação covarde, maligna no meio dessa relação, ele que continua a controlar. É ele que fala, olha, pode ficar tranquilo, né? Eu vou cuidar. Eles vão crescer juntos, não tem problema nisso, né? Essa relação vai estar presente. Então, tomem cuidado, meus irmãos, com todos os discursos que são radicalizantes, né? Discursos que são extremamente também triunfalistas, né? Que o Brasil só vai se desenvolver de tal jeito, né? Quando nós tivermos, né, um presidente evangélico e tal. Meus irmãos, não é isso, né? O Senhor continua a ser o Senhor, independente desses elementos. Então, a gente já viu quando a igreja, né, tentou se estabelecer ao lado do poder político, todas as experiências, ou a maioria, a grande maioria delas, foram trágicas, né? Em que outros interesses não do reino de Deus se fizeram muito mais presente,
muito mais marcantes, muito mais violentos, muito mais autoritários, muito mais preconceituosos do que a gente gostaria que fosse. Né? Então, a marca do Senhor era totalmente diferente. Né? Ele é acusado e reconhecido por andar com pecadores. Né? Andar com aqueles que o sistema não queria aceitar. Andar com aqueles que eram literalmente, né, considerados impuros, indignos, né? Os leprosos, as mulheres, as crianças, os mal vistos da sociedade eram que faziam parte do contexto relacional de Jesus. E nós? Por que nós temos medo? Por que nós temos dificuldade? Porque se o nosso filho, né, às vezes tem um convívio com uma pessoa que talvez não tenha os mesmos valores que o nosso, fala, ó, não anda mais com essa pessoa. Né? Como que a gente vai fazer diferença nos contextos universitários? Eu já ouvi pai falando assim, né? Graças a Deus eu tenho condição financeira para pagar uma universidade particular para o meu filho, para ele não ser ideologizado, né, pela universidade pública. E como que a gente vai transformar a universidade pública? Como que a gente vai transformar a educação? Como que a gente vai transformar, né, o sistema político? Se não através dos valores reais do reino. Né? Não pessoas com discurso, que parece o reino, mas com os valores reais estabelecidos pelo nosso Senhor. E por último, concluindo, não menos importante, meus queridos, eu acho que a grande lição dessa parábola é que reverte a nossa expectativa. Né? É mais perigoso, né? Mais perigoso que remover o joio é retirar o trigo, né? Ainda prematuro. Meus irmãos, como eu falei, muitas vezes, né, a gente lê essa parábola e a nossa leitura ou a nossa aplicação, ela é muito mais defensiva, ela é muito mais, né, passiva. Ou seja, parece que a igreja, né, o campo está ali plantado e o acidente, na realidade, é o trigo. É como se o joio fosse ali entrar e destruir completamente o trigo. E olha, ainda bem que sobrou um caulezinho de trigo ali para salvar a plantação. Não, meus irmãos. O agricultor ele não se preocupa, ele fala, eu sei a qualidade da semente. Eu sei que eu plantei boa semente. Eles vão crescer juntos? Sim. Só que, a hora que for para ceifar, né, não é a nossa preocupação, pode ficar tranquilo. A gente vai separar o joio e o trigo. O joio vai ser completamente destruído, não vai sobrar nada. E o trigo, eu vou cuidar nos meus celeiros. Meus queridos, muito mais, né, muito mais perigoso, né, do que ter joio. O pessoal usa aquela expressão, né, o mundo, né, secular, né? Então o mundo está entrando na igreja ou coisa parecida. Muito mais perigoso do que deixar o joio junto com o trigo é arrancar o trigo do meio do joio. Meus irmãos, nós temos reclamado e talvez enxergado a sociedade de uma maneira deturpada, caída, porque nós nos isentamos da responsabilidade de assumir o nosso papel como cristãos, como bons profissionais, como bons maridos, como boas esposas. Muitas vezes, né, a gente fala, como eu falei, o exemplo que eu citei, a educação. Ensino superior, tomado da ideologia de esquerda, não sei o quê, tal. Quantos bons professores, né, quantos bons alunos, vamos dizer assim, né, se dedicaram ao estudo, né, passaram num concurso público, estão aí tomando as nossas cadeiras para educar, né, para desenvolver o ensino superior do nosso país. Quantos bons cristãos assumiram essa responsabilidade? Outro problema, né? Educação pública, ensino fundamental, ensino médio, sucateada, está um lixo. Vou trabalhar, vou me matar para pagar a escola particular, né? Como se na escola particular não tivessem esses problemas. Quantos de nós assumem a responsabilidade de falar assim, não, olha, eu vou impactar uma escola. Qual escola, né, que nós temos aqui, talvez no entorno da igreja, no entorno do nosso bairro? Vou lá, vou conversar com a Associação de Pais e Mestres. O que vocês estão precisando aqui? O que essas crianças estão precisando? Precisa pintar uma sala?
nossa igreja vai fazer, né? Ou eu vou assumir, né, como cristão, vou fazer. Quantos assumem o papel de falar assim, olha, não vou criar meu filho para ser, né, o cara mais rico do mundo. Meu filho vai ser um professor, né, vai trabalhar na escola pública, vai transformar a vida de crianças e adolescentes, enxergar que existe mais, né, existe o reino. Eu tenho a minha sobrinha, ela ama teatro, ama atuação. Eu já ouvi, né, dentro do meu contexto familiar, tem que tomar cuidado, né? Teatro, artes é um ambiente e tal. Artes, assim como tudo, né, foi feito para glorificar e exaltar a Deus. A boa arte glorifica o Senhor. Agora, nós como cristãos parecemos que a gente tem medo. Falar, o cara é crente, faz teatro? Jamais. Quem faz teatro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, meus irmãos. Você pode ser um excelente ator, um excelente profissional em qualquer área de atuação e ser um excelente cristão. Ser trigo no meio do joio. E eu acho lindo, meus irmãos, as próximas parábolas que Jesus fala. Olha que interessante. Talvez como você, como discípulo, né, esteja preocupado. Imagina aqueles 12 homens olhando para Jesus falando essas histórias e falando assim, mas nós somos 12, né? Talvez, como eu falei um pouquinho mais ali no grupo, olha a multidão, olha os mestres da lei, homens que estudaram, né, homens que se debruçaram, homens que eram a elite econômica de Israel, estão acusando o Senhor de ser filho do diabo, né? E olha as parábolas que ele fala, logo depois da nossa parábola. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, isso. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora menor dentre as sementes quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em ramos. Eu acho linda essa expressão, né? O reino de Deus, os valores do reino, por mais que seja uma pequena semente, um pequeníssimo movimento, se torna uma hortaliça e fala que as aves do céu, não que a igreja, né? Todas as comunidades são beneficiadas pelo seu cuidado, pela sua sombra. A igreja é essa imagem, né? Olha que linda. Contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Meus irmãos, não permitam, né, que essa estrutura que parece corrompida diminuam, amenizem, retirem do nosso coração a empolgação de fazer algo. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é do LACI, a responsabilidade não é da liderança que vai ser eleita ou daqueles que estão aqui, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, de olhar para as necessidades e falar, nós vivemos o reino. Somos nós que temos a responsabilidade. Eu não vou esperar, né, boa atitude. Eu não vou esperar que algo aconteça da outra parte. Somos nós. E Jesus fala, olha, os pequenos movimentos, a pequena semente vai florescer. Uma pequeniníssima quantidade de fermento pode transformar a massa. Meus irmãos, não subestimem os pequenos começos, os pequenos movimentos, aquela chama, aquilo que ninguém mais está vendo, mas se você está vendo, vai e faz. O Senhor está te conduzindo. Encerrando, meus irmãos, as lições práticas para a vida. O resumo daquilo que nós falamos, né? O trigo frutifica apesar do joio. Viver no reino é descansar na sabedoria e na soberania do agricultor. Mais perigoso do que remover o joio é retirar do meio do campo o trigo ainda prematuro. Vamos lá? Algumas lições práticas. Primeiro, esteja sempre atento, né, aos discursos triunfalistas, radicalistas, né, que trazem uma ordem. Né, isso que diferencia quem é cristão. Quem vota nisso, quem faz aquilo, se você não posta isso, se você não faz aquilo e tal, não cabe a nós. A nossa leitura é de uma leitura humilde do nosso coração para avaliar as nossas atitudes em relação aos pilares e aquilo que o reino estabelece para nós. Outra coisa, meus irmãos, busquem olhar com, né, um olhar soberano,
né, um olhar humilde em relação à ação soberana de Deus também na cultura, né? O Senhor redime a nossa cultura. Nós precisamos de de bons profissionais em todas as áreas para que a gente possa ter uma transformação, não só do nosso contexto brasileiro, mas do nosso contexto social como um todo. Busque algo, né? Faça algo, uma atividade prática para manifestar o reino, né? Sirva. Não espere que a igreja, não espere na igreja, o Senhor te colocou em algum lugar para você fazer alguma coisa, né? Então, tenha paciência. Se você ainda não consegue enxergar, ore por sabedoria, sensibilidade, né, para que você entenda a motivação do seu coração e faça algo, né? As pessoas podem olhar, as pessoas podem julgar, é você e Deus, né? Faça essa introspecção, né, para você buscar suas reais motivações. Meus irmãos, gostaria de orar pela sua vida, já nos preparando para o momento de ceia. A palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar, né, nos enxergar como indignos, sentir o peso, né, da nossa separação em relação a quem nós somos e quem o Senhor é, e mesmo assim entendermos a ação de Deus no seu convite para essa mesa. Nós tivemos uma série maravilhosa falando sobre essas relações e hoje é mais um momento para nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, daquilo que o Senhor tem feito através da sua igreja, estabelecendo e fundamentando plenamente o reino. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece, foi o Senhor que nos escolheu e o Senhor que nos chamou. O Senhor conhece a qualidade da semente. E muitas vezes, ó Pai, nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos falhos, ó Pai, e realmente somos. Mas o Senhor traz para nós esse renovo, essa esperança de que o Senhor cuida. É o Senhor que sustenta o crescimento e o fundamento do seu reino. Por isso que nós podemos nos alegrar, ó Pai. Por isso que nós podemos, ó Deus, não nos preocuparmos com aquilo que os outros falam, ó Deus. Não nos preocuparmos, ó Pai, com aquilo que o mundo estabelece de valor, mas enxergarmos em nós, a partir da nossa relação com o Senhor, aquilo que tem motivado as nossas ações. Aquilo que tem motivado, ó Pai, as nossas atitudes, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, agradecer porque, por mais caótica que possa parecer o contexto cultural, o Senhor permanece, ó Deus, sustentando e trabalhando na Tua igreja, ó Pai. Demonstrando, ó Deus, o que realmente é o Teu reino, ó Pai. E não o que as pessoas dizem que é o Seu reino, ó Pai. Não nos permita, ó Deus, limitarmos, ó Pai, o nosso discurso, ó Deus, ou nos tornarmos, ó Pai, plenamente julgadores e avaliadores, ó Deus, de pessoas, movimentos, situações, ó Pai, mas que nós sejamos impelidos, ó Pai, que nós sejamos, ó Deus, impactados a fazer algo, a transformar, ó Pai, a tomar decisões reais, ó Deus, abrir mão, ó Pai, muitas vezes de conforto, abrir mão, ó Pai, de situações que talvez possam parecer loucura, Deus, para o mundo, mas que são situações, ó Pai, que refletem, ó Deus, a realidade do Teu reino. Às vezes as profissões, ó Pai, os espaços que ninguém quer ocupar, que a gente possa ocupar, ó Deus. As pessoas que ninguém quer cuidar, que ninguém quer tratar, que nós possamos, ó Pai, ser os Seus pés e as Suas mãos. E que nós possamos, ó Pai, sermos realmente impactados por aquilo que o Senhor tem feito. A começar nas nossas vidas, a transbordar, ó Pai, na nossa comunidade, no nosso bairro, nas nossas escolas, nas nossas famílias, ó Deus, na vida, ó Pai, de todos aqueles que nós temos contato. Que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Convido os meus irmãos presbíteros a tomarem assento, né? Não se assentando, mas estarem comigo na mesa para a distribuição dos elementos. E convido você também que conhece e reconhece a Cristo como seu único e suficiente